E agora há pouco, a chefe da delegação da seleção brasileira se manifestou sobre os casos Robinho e Daniel Alves. Ela está em Londres, não é, Bruno Camarão? Exato. Ela disse ao UOL que ninguém fala sobre esse caso dentro da Confederação Brasileira de Futebol e na posição de uma mulher representando o staff da principal entidade do futebol brasileiro, ela se sentia na obrigação de dizer, e abre aspas justamente para o UOL: ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, o Brasil se encontra na Inglaterra para a série de 2 amistosos nesta data FIFA, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte. Fecha aspas. Estas foram as palavras da Leila Pereira, uma mulher representando a delegação da seleção brasileira que está em Londres para a disputa de 2 amistosos, o primeiro no próximo sábado. Pois é, a declaração da Leila reafirma, é a prova cabal da confusão que esse caso está produzindo. É um mal entendido que esse caso está produzindo. Não é. Qual é a frase dela? É um caso de impunidade, ela falou? Isso. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte. Essa frase está correta. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte. Não se trata, no caso do Daniel Alves, de um caso de impunidade. Não é impunidade. Ele não está impune. Ele tem o direito de recorrer em liberdade e vai aguardar a sentença final, que produzirá a volta dele para a cadeia. A não ser que as instâncias superiores entendam que o 4 anos e meio que ele tomou foi uma pena enorme. Mas ele cumpriu 400 dias, ainda tem, pela pena inicial, 3 anos e pouco para cumprir. E vamos aguardar, porque o Ministério Público espanhol recorreu pedindo que aumentem a pena. Não para 4 anos e meio, tipo Robinho, 9, 8. Então, se ele pegar 8, 9, ele vai voltar para a cadeia. E aí a Leila vai voltar para dizer que não houve impunidade, que ela estava errada. Ela está fazendo uma afirmação, lendo aqui e ali e falando de orelhada. Não é um caso de impunidade. Não é um caso de impunidade. Caso de impunidade no Brasil tem 450 mil. Pode listar casos de impunidade. O que aconteceu em vários crimes, o camarada é pego roubando, assaltando, matando, fazendo o diabo. E aí ele recorre, e fica uma confusão dos diabos. O caso do Daniel Alves não se confunde com isso. Eu falo isso porque sou uma pessoa que sofre com os casos de impunidade. Eu passo mal quando eu vejo essas coisas de impunidade. Mas não é. O caso do Daniel Alves não é. E desde ontem, isso está sendo falado como se fosse um caso de impunidade por muita gente. Mas tem muita gente equilibrada que sabe que não se trata de um caso de impunidade. A não ser que ele, de fato, tivesse comprado o direito. Veja, no Brasil ele conseguiria o direito de recorrer em liberdade, como é o caso do Robinho, por exemplo, sem pagar fiança. Lá ainda eles metem uma fiança e dizem, não, olha só o que chegaram a escrever alguns. Ele pegou, e rico do jeito que é, foi lá e pagou uma fiança milionária. Quem tem dinheiro para comprar a própria liberdade? Veja, a fiança é calculada com base na fortuna e no dinheiro das pessoas. Não é uma fiança única para todo mundo. Absurdo seria cobrar uma fiança milionária de um pobre ou cobrar uma fiança ridícula de um rico. Então eles cobram uma fiança, ainda impõem uma fiança, que existe nos Estados Unidos, existe na Espanha. Aqui, não necessariamente estabelece uma fiança desse tipo. Em crimes, por exemplo, de corrupção, muitas vezes a pessoa tem que, além de cumprir 1/6 da pena, 1/3 da pena para poder sair da cadeia, ainda tem que pagar a reparação. Nesses casos, sim. Mas então, não é um caso de impunidade.